Ali na altura da página 28, o Barthes vai dizer que uma das grandes forças da criação literária é exatamente jogar com os signos, né? É a capacidade que a escritura tem de não seguir estritamente as regras de construção e elaboração socialmente compartilhada, mas de transgredi-las, de alterar significados dos signos, de alterar formas construtivas discursivas, para que aqueles objetos tenham um interesse maior dos outros seres humanos. Uma mensagem desperta interesse quando ela é compreendida socialmente, quando ela está ali dentro das normas da comunicação humana, mas quando ela também tem um conteúdo que é imprevisível, que a diferencia daquilo que regularmente é feito. E é isso que o Barthes se reporta como uma das principais forças da literatura, essa capacidade de quebrar as regras ao mesmo tempo que as segue. É uma coisa contraditória, mas se a gente compreende a língua e qualquer linguagem como um objeto vivo, a gente vai entender que ela se constrói progressivamente ao longo da história com alterações que vão transmutando elas, as linguagens, em novas formas de comunicação de uma maneira subsequente. O Barthes diz que a semiologia se enquadra no campo das ciências humanas e que as ciências humanas talvez tenham como maior fragilidade o fato de serem ciências da imprevisão. Enquanto as ciências exatas são ciências que nos levam a prever as coisas, as ciências humanas são aquelas que estudam o imprevisto na existência do ser humano. E a semiologia está dentro desse campo, né? E ela vai ser parte, ela vai ser originária da linguística. E Barthes a define canonicamente como a ciência dos signos. Mas para estudar os signos, o Barthes diz que a semiologia desconstrói a linguística. Ela tenta entender como o ser humano produz comunicação alterando as regras das formas de comunicação humana. Se a linguística é a ciência que estabelece a maneira como a gente ordena as linguagens, a semiologia é exatamente a ciência que estuda como a gente desordena as linguagens, para criar com essas linguagens novos objetos que não seriam previsíveis se nós seguíssemos exatamente as regras de construção linguísticas que são socialmente compartilhadas e que estão estabelecidas e que são mutáveis ao longo do tempo por essa característica das linguagens humanas. Ele vai dizer que a língua e o discurso, né, têm uma relação dupla de um interferir no outro. A língua é viva porque os discursos constroem novos significados e vão modificando essa língua na mesma medida em que eles só se construem porque a língua estabelece uma série de regras que nos permite construir discursos para nos comunicarmos. O Barthes vai dizer que a semiologia, a dele, é aquela ciência que recolhe esse impuro da língua, o refúgio da linguística, a corrupção imediata da mensagem. São aqueles conteúdos, né, que ele determina que são os desejos, os temores, as caras, as intimidações, as aproximações, as ternuras, os protestos, as desculpas, as agressões, as músicas de que é feita a língua ativa. E ele vai dizer que a semiologia busca, em síntese, compreender ou descrever como a sociedade produz esses conteúdos. Ele vai dizer ainda que esses conteúdos são estereotipados, são cúmulos de artificialidade. A palavra casa, ela é artificial no momento em que ela designa toda e qualquer casa, não exatamente a minha casa. Ela é um estereótipo daquilo que é o conceito do lugar onde a gente habita. E ela é tratada como se fosse a coisa mais natural do mundo, como no momento que eu digo a frase, como eu falei antes, eu vou para minha casa, todo mundo soubesse qual é exatamente a minha casa, e não se reportasse a um sentido genérico do que é a casa, estereotipada, né? O Barthes diz que a semiologia dele tem esse objeto como objeto de estudo.